Muito bem, então vamos lá, né? Vamos continuar. Então, estamos, né, no Evangelho de Mateus, deixa eu ver o capítulo que nós estamos aqui, né? Capítulo 8, né? Então, Evangelho de Mateus, na tradução da Haroldo Dutra Dias, né? E vamos começar hoje falando da cura da sogra de Pedro, tá? Que é uma das curas que Jesus fez, né? Então Jesus, após vir para a casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e febril. Tocou a mão dela e a febre a deixou. Ela se ergueu e o servia. Quer dizer, mais uma cura instantânea, ali, imediata, né, de Jesus. Sei não, essa sogra do Pedro, ela devia ser meio médium também. Foi imediatamente, né, para a pessoa que tem uma sensibilidade diferente, ela reage muito bem a essa terapêutica energética, essa terapêutica mais espiritual, né? Ela ficou tão bem que ela se levantou, se ergueu e começou a servir os que ali estavam, né? Servir Jesus e tal. Chegado o fim da tarde, apresentaram a ele muitos endemoniados ou endemoniados e expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os que tinham males. Então as pessoas iam se aproximando de Jesus, ouvindo a sua fama, ouvindo os casos que estavam chegando ao conhecimento popular, né? Ia se acumulando gente. Então, imagina, na época não tinha SUS, não tinha instituições de auxílio, hospitais de caridade, não tinha nada disso. Então os doentes mentais, porque não havia hospitais psiquiátricos também, né? Aqueles que estavam obsediados se aproximavam de Jesus também, aos montes, né? E ele expulsou os espíritos pela palavra, pela sua autoridade moral, né? Pela força da sua palavra, da sua autoridade, né? Da sua presença ali, e curou todos os que tinham males. Então aqui, em várias oportunidades a gente vê esse tipo de situação. Jesus lidando com os espíritos. Jesus conversando com os espíritos, Jesus expulsando. Na verdade, no movimento espírita, na prática espírita, a gente aprende que a gente não deve expulsar os espíritos, né? E na verdade, se traduziu dessa forma, mas não é bem assim, né? Não é bem assim que Jesus simplesmente expulsava os espíritos. Jesus, todo amor, toda caridade. É lógico que o que ele propunha era a transformação. Muitos espíritos não estavam dispostos à transformação. Muitos espíritos não estavam propensos à mudança. Então, diante da força moral dele, diante da proposta dele, muitos espíritos saíam mesmo praguejando. Não somente espíritos, encarnados também. Se aproximavam de Jesus e saíam praguejando. Humberto de Campos, nos livros dele, nas historinhas dele, ele conta várias histórias assim, que as pessoas se aproximavam de Jesus, mas com propósitos inferiores, e Jesus começava com aquele foco dele na renovação, na consciência individual, no desprendimento, tal. As pessoas falavam assim: mas você tem certeza que você é aquele cara lá que ia instalar um novo reino na face da terra, né? Porque ele não estava interessado no dinheiro, no poder, em nada. Como é que é esse reino, né? Então, muitos encarnados também, que eram acostumados aos privilégios na época, também saiu praguejando. Imagina os espíritos. Imagina os espíritos que estavam em processo de obsessão, obsediando encarnados, vampirizando encarnados. Então, Jesus se aproximava e a força moral dele, a aura dele, a irradiação dele, tinha o poder de afastar os espíritos, né? Aqueles que não queriam a transformação de fato, né? Então expulsou os espíritos pela palavra e curou todos os que tinham males, né? Então a gente vê essa questão dos espíritos o tempo todo no Evangelho, né? A gente até acha estranho, né, as pessoas ficarem tão preocupadas pelo fato do espírita entrar em contato com os espíritos, não é? Não, mas não pode mexer com essas coisas. Ué, mas como não? Se Jesus o tempo todo
lidou com os espíritos, socorreu, amparou, né? Transformou tantos espíritos. Por que o Espiritismo hoje não pode lidar com os espíritos? Não pode entrar em contato com os espíritos? O próprio Jesus se transfigurou no Monte Tabor, ao lado de Moisés e ao lado de Elias. E muitas vezes pessoas evocam o nome de Moisés para dizer da proibição de Moisés do contato com os espíritos. Moisés proibiu o contato com os espíritos lá no começo do Antigo Testamento. Mas aí no Monte Tabor, Jesus está ali transfigurado na frente de João, Tiago e Pedro, e Moisés está ali em espírito, e Elias está ali em espírito, não é? Como que desfazendo a suposta proibição do contato com os espíritos, não é? Então, continuando aqui, né? Chegado o fim da tarde, apresentaram a ele muitos endemoniados e expulsou os espíritos. Isso aqui já foi, né? Para que se cumprisse o que fora dito através do profeta Isaías. Tomou nossas dores e carregou as doenças. Né? É lógico que isso é simbolicamente, né? Simbolicamente, dentro do Espiritismo, a gente não tem aquela concepção de o sangue de Jesus lavou as nossas feridas, ou ele pagou os nossos pecados. Não é bem assim. Né? Nós entendemos isso de um modo simbólico. Porque se a gente fosse entender isso de modo absoluto, então o princípio de justiça divina já ficaria meio capengando. Por quê? Porque eu não vou pagar no pecado de ninguém, ninguém vai pagar no meu pecado. Né? A justiça divina, ela age individualmente e a cada um segundo as suas obras. O próprio Jesus falou isso, né? A cada um segundo as suas obras. O bem e o mal que cada um fizer é o bem e o mal que cada um vai colher. Então não poderia, até por um princípio de justiça, não poderia vir Jesus e pagar as nossas dívidas e nos livrar dos nossos pecados. Não é bem assim. No sentido simbólico, sim. Né? Ele veio, trouxe uma mensagem, nos deu a oportunidade de nós nos redimirmos pela adesão à sua mensagem de amor. Mas não no sentido absoluto que ele carregou. Né? Inclusive as próprias dores, as próprias doenças, Jesus não teria o poder de fazer isso. Não estranhe eu falar assim, porque é a realidade. Ninguém tem o poder de me fazer saudável. Ninguém tem esse poder de me fazer saudável. Porque a saúde, a gente vai aprendendo que é de dentro para fora. Toda cura de fora para dentro é uma cura precária. É uma cura precária. Muitos que Jesus curou voltaram a adoecer. E Jesus até sabia disso. Ele falava assim, agora vai e não peques mais. Para que não vos aconteça coisa pior. Então Jesus sabia que aquela cura, entre aspas, era uma cura precária. Era uma cura transitória, não era uma cura profunda, real. Porque a cura profunda, real, é a cura da nossa mudança comportamental, do nosso conceito, do nosso sentimento. É uma cura de dentro para fora. Ninguém tem esse poder. E Jesus sabia disso. Né? Ele sabia, falou, você não faz nada, você anda na linha aí, senão você volta aqui pior do que você estava. Porque ele sabia que nós precisaríamos mudar. A verdadeira cura é a cura do comportamento, é a cura do pensamento. Essa é a verdadeira transformação. Né? Então, continuando aqui. Aí os desafios do discipulado. Né? Isso está também em Lucas, capítulo 9, versículos 57 a 62. Jesus, vendo a turba ao seu redor, ordenou que partissem para o outro lado. Então as pessoas estavam se aglomerando em torno dele. Eles estavam ali perto do lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, né, porque pelo seu tamanho era como se fosse um mar. Então Jesus, se aglomerando a turba ao seu redor, ele ordenou que partissem para o outro lado do lago. Tá? Porque eles estavam ali naquelas cidades de um lado do mar da Galileia e queria ir para o outro lado. Um escriba, aproximando-se, lhe disse, mestre, eu te seguirei aonde fores. Né? Então um escriba, aproximando-se, lhe disse, mestre, eu te seguirei aonde fores.
Jesus, porém, lhe diz: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Muitas pessoas surgiam com boa vontade, uma boa intenção, querendo seguir Jesus. E falando: Senhor, eu te seguirei, eu vou estar do seu lado, porque daí vier. Né? Então, muitas pessoas surgiam dessa forma. Mas Jesus, sabendo das dificuldades e sabendo das nossas fragilidades, dos nossos instintos, inclusive, instinto de conservação, né? Ele já ia com calma, porque as pessoas chegavam muito empolgadas para ele, e ele já ia com calma. Assim foi com Pedro, né? Pedro falou: Senhor, eu estou com o Senhor porque deve é. Aí Jesus faz: Pedro, Satanás está te joirando. Satanás está aí. Os espíritos infelizes estão ao seu redor aí, eu estou vendo. Os espíritos infelizes estão aí. Você tem muita sensibilidade, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, quando o instinto de conservação bater, né? A hora que a água estiver aqui, você vai se desesperar, né? Foi o que aconteceu. A hora que Pedro sentiu o risco de vida, porque viu que Jesus foi preso, né? Ele achava que Jesus não ia ser preso. Quando Jesus foi preso, a hora que bateu o risco de morte, na verdade, né? Aí ele se amedrontou e negou Jesus. Né? Quer dizer, às vezes a gente acha que a gente está pronto, que a gente está preparado, que a gente está forte, né? E na verdade não é assim. A gente só sabe como é que a gente está quando a gente se defronta com as dificuldades, com os perigos, com as tentações, com as várias dificuldades da vida, né? Aí que a gente vê como é que a gente está. Então aqui Jesus fala, né? As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eu creio que Jesus está dizendo aqui que a missão dele é uma missão de extrema renúncia, uma missão de desconforto. Não é para qualquer um, não é qualquer pessoa que consegue acompanhar os passos dele. Chico Xavier, por exemplo, ele ficava horas a fio na madrugada, varava a madrugada ali psicografando. O trabalho começava assim e terminava com pouquíssimas pessoas. Porque as pessoas não suportavam o ritmo do Chico Xavier. Ele ia fazer aquelas visitas no Natal, né? Ia aquela caravana visitando a periferia, de casa em casa, né? Todo Natal era assim que ele fazia. E começava cheio de gente perto dele. E terminava a noite quase que ele sozinho. Porque as pessoas não suportavam o ritmo. Né? Imagina Jesus. Né? Então a gente vem às vezes esperando conforto, esperando comodidade. E a proposta não é bem essa, é uma proposta de sacrifício. Lógico que não um sacrifício muito intenso, porque a gente não suporta. Né? Mesmo para nós aqui, é preciso algum sacrifício, mas a gente não suporta um sacrifício muito intenso. Né? A gente já sai reclamando, eu também vou deixar o espiritismo, porque o espiritismo cobra demais de mim, cobra demais da gente, da nossa consciência. Na verdade, é a nossa fragilidade ainda, que não suporta nenhum sacrifício, às vezes. Por menor que seja. Às vezes a gente tem que deixar uma festa para vir no centro, para trabalhar numa reunião mediúnica, já é difícil. A gente já acha muito sacrifício. Depois ter que lidar com a cara feia de um, com a contrariedade do marido, ou da esposa, ou do filho, ou os familiares falando que a gente é fanático, porque vem no centro, né? Às vezes acontece isso, né? Você vem, você tem um compromisso, tal, o familiar fala, mas você é meio fanático, né? E a gente sabe o valor que a gente dá para as coisas espirituais, né? Mas não é fácil. Imagina seguir Jesus, né? Será que a gente teria essa disponibilidade? Será que a gente teria essa disponibilidade para seguir Jesus? A gente fala assim, se fosse eu, né, teria seguido Jesus. Mas será que a gente teria mesmo seguido? Né? Então, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não era uma missão fácil, era de muito desconforto. Né? Outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Né? Quer dizer, vou seguir o Senhor, mas olha os tipos de problemas que surgiam para Jesus, né? Os problemas humanos. Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. Ora, enterrar o pai é uma coisa até
Importante, né? Importante, enterrar o pai. Não é uma pessoa qualquer, não é um amigo, um conhecido, é o pai. Né? Ou a mãe, ou um filho. Seria alguma coisa muito importante. E Jesus aqui, ele vai falar não propriamente da situação específica de enterrarmos o pai ou a mãe, né? Que é uma coisa importante, né? Mas ele vai responder aqui pensando na questão espiritual. Transcende a questão meramente física, né? Jesus, porém, ele diz: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. É difícil a gente escutar isso, né? Já pensou? Você fala, eu tenho que enterrar meu pai, ele faleceu ontem. Né? E de repente Jesus fala, olha, deixa aos mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Então a gente tem que, para não chocar muito a gente tem que transcender o pensamento e entender assim, olha, saiba eleger as suas prioridades, saiba vencer as conveniências da época, deixa as atividades sem função, vamos dizer assim, deixa as coisas mortas para aqueles que estão mortos. Mortos segundo o Espírito, não segundo a carne. Aqueles que estão mortos porque não despertaram ainda, estão dormentes, não despertaram ainda para os níveis superiores de consciência. Não despertaram para a importância do Espírito, da caridade. Né? Então, são pessoas que vivem só em torno de superficialidades, o tempo todo. Passam a vida em torno de superficialidades. Né? E Jesus, imagina, Jesus estando ali, era mais importante do que tudo. A presença de Jesus ali era mais importante do que tudo. Né? Então, é assim também que a gente poderia entender, só aquele que abandonar pai, mãe e filhos por amor a mim, será digno de mim, será digno do reino dos céus. Né, obterá a salvação. Como é que a gente vai entender isso? Aquele que abandonar pai, mãe e filhos. É a mesma coisa aqui. Né? Então Jesus não está falando de um descaso moral com os parentes, né, com os familiares. Não está falando de desamor. Está falando de elegermos prioridades. O que é essencialmente importante para nós hoje na Terra. É isso que Jesus está falando. Busca primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Né? Só que a gente fica buscando tudo mais e a gente esquece de buscar o essencial. Né? Então Jesus está chamando a atenção para o essencial. Tá? Aí a tempestade acalmada. Está em Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 41 e Lucas, capítulo 8, 22 a 25 também. Né? Está nessas partes também. Então a tempestade acalmada. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. Então eles estão ali no lago de Genezaré, entraram no barco para ir do outro lado do lago. Né? E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Ele, porém, dormia. É só Jesus mesmo, né? Imagina, né? A gente, todo mundo no barco lá. A tempestade, ventania, a ponto das ondas cobrirem o barco ser coberto pelas ondas. Imagina o tamanho das ondas, né? A ventania que deu acaba levantando as ondas. E Jesus dormindo. Maior sossego, né? Jesus dormindo. Olha o poder de abstração de Jesus, né? Ele ficava alheio à situação ali, numa boa, tranquilo, né? Aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Né? O pessoal está desesperado já. Nós também estaríamos assim, né? Que nem o Chico Xavier lá, quando o avião começou a ter uma turbulência lá, o Chico Xavier começou a gritar que nem um louco lá, né? Aí o Emmanuel apareceu para o Chico e falou, mas por que tanta gritaria assim, né? Ela falou assim, você não está vendo? A gente vai morrer, né? Aí o Emmanuel falou assim, pelo menos morre com dignidade, né? Fica gritando desse jeito, né? Aí Chico falou para deixar ele morrer em paz, né? Deixa ele morrer do jeito que ele quiser, né? Mas enfim, acabou não morrendo no avião lá, mas né, depois mais tarde faleceu. Mas os discípulos estavam preocupados, né? Estavam aterrorizados lá com a tempestade. Ele lhes disse, por que estáis temerosos, homens de pouca fé?
Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. Então, olha que interessante, né? O poder de Jesus sobre os fenômenos da natureza, né? A gente sabe, no livro dos Espíritos mesmo fala, na parte que fala dos fenômenos da natureza, na ação dos Espíritos nos fenômenos da natureza, os Espíritos dizem que uma massa muito grande de espíritos, um conjunto enorme de espíritos, são mobilizados nos fenômenos da natureza. Uma tempestade, por exemplo, é que a gente não vê. A gente só vê as nuvens lá, ficando escuro e tal. Mas a gente não vê o grande número de seres ligados à natureza conduzindo as condições atmosféricas, sendo mobilizados por espíritos muito elevados. Quem comanda são espíritos muito elevados. E quem obedece são espíritos mais simples, espíritos da natureza. Até o Manuel Filomeno de Miranda, ele conta no livro Loucura e Obsessão, tem um capítulo lá, que o Bezerra de Menezes fala sobre os espíritos ligados à natureza. Se vocês forem procurar, muito interessante o livro Loucura e Obsessão. Ele conta, tem um capítulo lá que ele fala sobre os espíritos ligados à natureza, ligados às águas, ligados às matas, né? Ligados às plantas, às árvores. Tá? Bem interessante isso aí. Então, Jesus, com a autoridade dele, ele dava ordens aos espíritos e eles manipulavam com a natureza como queriam, né? Como queriam. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo, que tipo de... Deixa eu ver. Opa, peraí, acho que aqui eu esqueci de colocar. Peraí, pessoal. Falha na digitação aqui. 8:26. Tá. Então, que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Né? Que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Os ventos e o mar se acalmaram, né? Então, que tipo de homem é esse, né? É Jesus, né? É um homem, é um tipo diferenciado, é o tipo do futuro, né? É o tipo do futuro, é o super-homem do futuro, né? Sem referência ao personagem dos filmes aí, mas é o homem do futuro, né? Será que não precisa ligar um pouquinho o ventilador? Não, o pessoal está com muito mosquitinho aqui, né? Então é um tipo superior. Aliás, nós temos que aprender a estudar mais o superior, né? Porque a nossa ciência, há muito tempo, ela vem estudando muito o patológico, né? Vem estudando muito a doença. E nós temos que cada vez mais estudar o saudável, estudar aquilo que está acima da média. Nós temos estudado muito o que está abaixo da média, né? Nós precisamos começar a estudar mais o que está acima da média. Já está começando a mudar, bem devagar, mas devagarzinho está mudando. Aqui já melhorou a coisa. Obrigado, Pai. Né? Aí chegando do outro lado do lago, né, os endemoniados gadarenos. Está também em Marcos, capítulo 5, 1-20, e também em Lucas, capítulo 8, 26 a 39. Então, versículo 28. Depois de ter ido para o outro lado, para a região dos gadarenos, 2 endemoniados saídos dos sepulcros, muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, vieram ao encontro dele. Né? Então, chegaram do outro lado do lago, na região de Gadara, na cidade ali de Gadara, e 2 endemoniados saíram dos sepulcros. Olha, viviam lá nos sepulcros. Né? Então, provavelmente os espíritos que os estavam obsediando, porque eram 2 encarnados que estavam tomados por espíritos obsessores. Né? Então, esses espíritos provavelmente viviam ali nos sepulcros e eram espíritos vampirizadores daqueles que eram sepultados. O André Luiz conta, né, quando ele vai num cemitério lá, que nos cemitérios ficam espíritos, muitos espíritos vampirizadores,
que se aproveitam dos despojos que são colocados ali, quando não há proteção espiritual para aqueles que desencarnam. Aqueles que têm proteção é diferente, mas aqueles que por falta de méritos não têm a proteção, né, neste caso, são vampirizados. Por quê? Porque a gente desencarna, melhor, a gente morre, mas nós continuamos ligados ao nosso corpo durante todo o velório. A gente continua ligado ainda por fios ao o nosso espírito fica ligado ao corpo, tá? Durante as horas do velório, o perispírito, que é o corpo espiritual, vai reabsorvendo energias do corpo, certas energias ele vai reabsorvendo, porque será importante para o corpo espiritual, tá? Para a vida espiritual. Algumas energias vão ficar no corpo físico mesmo, tá? Quando vão enterrar o corpo, os espíritos amigos cortam os últimos laços do espírito com relação ao corpo, ou do perispírito com relação ao corpo. Inclusive dizem que aí se inicia um processo acelerado de decomposição, porque o que estava mantendo ainda uma certa vitalidade no corpo era a ligação com o perispírito, com o espírito, né? Só que alguma energia vital ainda permanece no corpo. O que os espíritos amigos fazem? Eles vão lá e aplicam passes dispersivos. Eles aplicam passes dispersivos no corpo para dissolver os últimos resquícios de vibração. Para quê? Para que os espíritos levianos não venham a vampirizar aquele corpo, não venham a sugar as energias. Mas por que eles fariam isso? Porque eles são espíritos mais ligados ainda à matéria, mais apegados às sensações materiais, e para eles, absorverem os nossos fluidos traz uma certa vitalidade, um certo calor humano que eles sentem falta. Dizem os espíritos que toda a economia das regiões inferiores ao planeta, em torno do planeta, gira em torno dos encarnados. Toda a economia psíquica, vibratória das regiões inferiores ao planeta, né, em torno do planeta, gira em torno do contato conosco, o comércio de sensações, de vibrações com os encarnados. Né? A tal ponto que, isso choca um pouco, né? Mas Humberto de Campos ele fala assim, a respeito, por exemplo, da matança de animais, do comer muita carne, isso tudo. Ele fala assim para a gente, eu não quero que vocês fiquem uma coisa muito radical na cabeça, mas fica como um alerta, fica como uma reflexão, né? Ele fala assim, enquanto o ser humano não começar a tratar com respeito os reinos inferiores, os animais que nos foram dados para convivermos, para a gente ajudar os animais. Enquanto nós não tratarmos com respeito devido os seres inferiores, nós não nos livraremos da obsessão espiritual. Nós não nos livraremos da vampirização espiritual. Por quê? Porque do mesmo jeito que nós vampirizamos os seres inferiores, roendo até os ossos, né? Como a gente costuma fazer, né? Os espíritos infelizes também nos roem até os ossos, vamos dizer assim. E como roem? Né? Nós somos o pasto dessa comunidade infeliz que está ao nosso redor. Nós somos o pasto. Então, se nós não temos sentimentos de compaixão, mudanças de hábitos, de comportamentos, desenvolvendo o amor mais profundo pela natureza, pelos seres animais, né, que estão ao nosso redor, também aqueles vão encontrar sintonia conosco. E a partir dessa sintonia, a obsessão é consequência. Tá? Então, esses seres, eles habitavam sepulcros, né, e estavam em processo de obsessão, instalado nesses dois encarnados aí, né? A ponto de ninguém poder passar por aquele caminho, porque eles eram violentos. A pessoa ficava tomada, não sei se vocês já viram alguém tomado. Alguém já viu aqui? Levanta a mão. Quem já viu? Alguém incorporado assim, violento, falando coisas desconexas, né? A gente já viu várias vezes, né? Então,
É uma situação difícil. Às vezes não tem injeção que você aplica que acalma a pessoa. E às vezes você está lá com 10 pessoas para segurar uma pessoa, você não consegue segurar. Não é? É difícil. Parece que tem um batalhão junto com o encarnado. E tem mesmo. E tem mesmo um batalhão de espíritos junto. Né? Parece que fica com uma força desproporcional. Né? Eis que gritaram, dizendo, esses espíritos, né, que estavam obsediando os dois endemoniados aí, gritaram: o que queres de nós, filho de Deus? Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Você vê que coisa, né? O espírito está tão uma visão tão distorcida da vida, que ele está diante de Jesus, sentindo-se atormentado diante de Jesus, né? Olha que coisa, a gente tem que estar bem mal mesmo para a gente estar diante de Jesus, se sentir atormentado por Jesus, né? Quando a gente está obsediado, aquilo que é bom parece que é ruim. E aquilo que é ruim parece que é bom. Inverte a ordem das coisas. Quando a gente está bem atrapalhado espiritualmente, aquilo que antes a gente achava ruim, a gente começa a achar bom. E aquilo que antes a gente achava bom, a gente começa a achar ruim. Antes gostava de fazer prece, fazer evangelho, agora já não gosta mais de fazer evangelho. Já não gosta mais de orar, não gosta mais de ler. É sinal que está lá meio atrapalhado espiritualmente. Né? Por quê? Porque as coisas boas geram uma energia boa. E não deve gerar repulsa. Quando a gente começa a ter repulsa de coisas boas, é porque a gente já está meio envolvido, né, por energias muito ruins. Né? Ora, uma vara de muitos porcos era apacentada distante deles. Então ali, próximo a eles ali, né, um pouco distante, havia alguns porcos que estavam sendo cuidados. Né? Tinha algumas pessoas ali apacentando porcos. Tal. Perto desse diálogo aqui com os endemoniados. Né? Aí os daimons, ou os demônios, rogavam-lhe dizendo: se nos expulsas, envia-nos à vara de porcos. Quer dizer, se você vai expulsar a gente, se você não quer que a gente fique influenciando essas duas pessoas que estão aqui, então pelo menos deixa a gente ir para cima dos porcos. Ora, mas por que eles iriam para cima dos porcos? Para fazer uma feijoada? Por que eles iriam para cima dos porcos? Olha como que vem a confirmar aquele pensamento da vampirização. Porque eles estavam vampirizando aqueles encarnados, estavam ali próximo aos sepulcros, aqueles que eram enterrados ali, sepultados, eles também vampirizavam. Né? Provavelmente não só isso, mas também. Né? Então eles pediram para serem lançados ali para cima daqueles porcos. Por quê? Olha o que aconteceu com os porcos. Aí Jesus disse-lhes, né? Ide. Então vocês vão. Os que saíram foram para os porcos. Daqueles espíritos que estavam influenciando os encarnados, saíram dos encarnados e avançaram sobre os porcos. Né? E eis que toda a vara de porcos precipitou-se despenhadeira abaixo para o mar e morreram nas águas. Então eles vieram a morrer, os porcos vieram a morrer, provavelmente proporcionando os fluidos que os espíritos poderiam se locupletar, vamos dizer assim, poderiam se abastecer. Então Jesus acho que pensou, bom, primeiro os fluidos dos porcos do que desses dois seres humanos que estão aqui, até para servir de exemplo, de ensinamento e de socorro para eles. Não é? Então, Jesus socorre os dois endemoniados e lança os espíritos que se aproveitem então dos porcos. Né? Agora, mas isso é possível? Absorver a energia dos encarnados e a energia dos animais? A vampirização é assim? Os espíritos absorvem a energia dos encarnados e também dos animais? Vocês acreditam que sim ou não? Quem acredita que sim, levanta a mão. Mas todo mundo já está. Todo mundo já está esperto, né? Também depois de tanto que eu falei aqui, você tinha que, né? Mas enfim, tem uma informação bem interessante no livro Missionários da Luz. Né?
No livro Missionários da Luz, que é o terceiro do André Luiz, tem um capítulo que o Alexandre, junto com o André Luiz, o mentor do André Luiz naquele livro, eles estão em busca de uma certa pessoa que desencarnou. A mulher dessa pessoa pediu informações do marido dela. A mulher estava encarnada. Mas à noite ela se desprendeu, né? Foi lá no plano espiritual pedir ajuda para o Alexandre, para o André Luiz, né? Para saber do paradeiro do marido dela. Porque todo mundo falava que ele tinha se suicidado. E ela achava que o marido tinha sido assassinado. Então o Alexandre e o André Luiz começam a fazer uma espécie de investigação para descobrirem o paradeiro do marido dela. Muito interessante, né? E eles descobrem que ele realmente se suicidou. Ele estava com um drama de consciência terrível lá, ele tinha matado uma pessoa e tal, e ele acabou se suicidando, porque ele não aguentou o drama de consciência dele. E o Alexandre começa a mentalizar e descobre onde é que ele está. E ele estava num matadouro. Ele tinha sido pego por um bando de espíritos. Como esse bando aqui? Meu nome é Legião, porque somos muitos. Aqui não fala, mas tem outros evangelhos que falam. Né? Como esse bando aqui, ele tinha sido arrebatado após a morte, após o suicídio, por um bando de espíritos que levaram ele, espíritos vampirizadores, que após explorarem o corpo dele, conforme o que Alexandre fala, hipnotizaram ele, ele estava totalmente enfraquecido, ele estava totalmente, a sua consciência obnublada, ele não estava consciente, e foi levado como um autômato para um matadouro de bois, né? Desses animais. E o Alexandre e o André Luiz chegam no matadouro, está cheio de espíritos. Né? E uma das cenas mais chocantes que o André Luiz fala, que ele viu no plano espiritual, foi essa. Porque ele via no local onde se matavam ali os bois, né? Ele viu as poças de sangue e uma porção de espíritos se jogando no sangue, se jogando ali, nadando naquele sangue, para sugar as forças vitais do animal. Porque o sangue, por que o sangue é vida? Porque o sangue tem aquela energia vital, né? E continua tendo aquela energia vital. Então os espíritos vampirizadores, eles sugam plasma, a energia vital do sangue, né? Então já está respondendo aqui o negócio dos porcos. Vocês entendem a relação? Então muitos, é um negócio até para a gente parar para pensar, o negócio de comer carne, né? Então hoje, só saladinha, tá? Jejum e oração hoje, para vocês esquecerem o que eu falei hoje. Estou brincando. Mas se os espíritos colocaram... Veja bem, os espíritos deixaram de dizer muita coisa para o André Luiz. Porque eles falavam assim, olha, isso aqui é melhor você não narrar, não vou nem deixar você ver, porque é melhor você não narrar para os nossos irmãos encarnados, para nós, né? Mas isso aqui eles deixaram o André Luiz colocar. Isso tem uma função, é para chamar a nossa atenção. Quantas vezes nós estamos aí às voltas com essas influências e estamos gostosamente vivendo a nossa vida entregues, né, aos nossos gostos, sem saber nada disso, né? Então é importante que a gente compreenda, né? Ok? Acho que aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Tem o desfecho da situação aqui, né? Os que apacentavam porcos fugiram, aqueles que estavam cuidando dos porcos, né? Fugiram e, partindo para a cidade de Gadara, relataram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados, com os endemoniados, né? Então contaram tudo o que aconteceu. Falaram, olha, tem um homem lá que expulsou os demônios, e os demônios foram para os porcos se jogaram no precipício, e foi uma barbaridade. Perdeu-se todos os porcos. Imagina, mexeu no bolso do povo, o povo ia ficar nervoso, né? Vamos ver aqui. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, para reverenciar Jesus, né? Não. Vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Já pensou? Né? Então Jesus promoveu a cura daquelas duas pessoas, libertou aquelas pessoas que estavam provavelmente há muito tempo obsediadas, desequilibradas, alienadas, e o pessoal estava preocupado com os porcos, né? Você vê? Foram pedir para Jesus se afastar do território porque o prejuízo tinha sido grande com a história dos porcos, tá?
Parece a gente, às vezes, né? Deixando aquilo que é importante de lado e se preocupando com aquilo que não tem tanta função, né? Mas é um alerta para nós, né? Cuidado com os nossos hábitos, cuidado, a vigilância diante da obsessão sutil, né? Os espíritos tomam muito cuidado conosco, nos alertando sempre que possível para os perigos da obsessão sutil. Aquela que começa sutilmente, um pensamentozinho aqui, outro ali, vão semeando, né? Certos pensamentos de tristeza, vai gerando uma certa angústia, um desânimo, uma preguiça. Vai hoje não, que hoje tem jogo, hoje tem, né, aniversário de não sei quem. Aí vai devagarzinho, a gente vai... O Davi, acho que a Inês quer falar alguma coisa. A gente vai cedendo, aí vai entrando na obsessão simples, que é aquela que vem um pensamentozinho, a gente aceita. Vem o pensamentozinho, a gente aceita. Vem o pensamentozinho, a gente aceita. Aí da obsessão simples, nós vamos entrando devagarzinho na fascinação. Já está criando todo um raciocínio distorcido. Já estamos ficando encantados com alguma coisa nociva, prejudicial. Vamos entrando em fascinação. Se a gente não trata, passo a passo, vamos entrando na subjugação. Né? Vai havendo um domínio mais profundo das nossas condições psíquicas e até físicas, né? Oi? Não está funcionando? Deixa eu ver. Alô? Acho que a pilha deve ter acabado. Pode falar, Inês. Deixa aqui. Os pensamentos repetitivos, né? Aqueles que vão se fixando, né? A gente tem que saber o que os espíritos falam. O que é mais importante? A gente saber pensamento que é nosso ou que não é nosso, ou pensamento que é bom ou não é bom. O que é mais importante? Saber se é nosso ou se não é nosso, ou se o pensamento é bom ou não é bom. O que é mais importante? Mais importante é saber se o pensamento é bom ou se não é bom. Isso é o essencial, em primeiro lugar. Sabemos discernir, esse pensamento aqui é um pensamento positivo, baseado na segurança, na confiança, na compreensão, no amor, na paz, né? Ou é um pensamento que induz a tristeza, desânimo, insegurança, medo, pânico, né? Desconfiança. Então, feito essa distinção, por que essa é mais importante? Porque pode ser meu o pensamento ou pode não ser. Mas é bom? Se é bom, tudo bem. Eu quero. É bom. Não importa se é meu ou se é de alguém que está me influenciando para o bem. Um espírito amigo. Né? Agora, o pensamento é negativo? É meu ou não é meu? Não importa, eu não quero. Não quero. Não importa se é meu ou se não é meu, eu não quero. Por quê? Porque eu tenho que me vigiar aquilo que eu asilo, aquilo que eu deixo que entre na minha casa mental. Na nossa casa, a gente só deixa entrar as pessoas que a gente permite, que a gente acha que são compatíveis com a nossa casa, não é? Na nossa casa mental, também é desse jeito. A gente tem que vigiar para não deixar que se instalem pensamentos que a gente não queira. Por quê? Porque nós seremos chamados a conviver com aqueles pensamentos que nós deixarmos entrar na nossa casa mental. Alexandre, mas já entrou. Como é que eu faço para tirar? Então, agora dá mais trabalho, mas dá para tirar também, né? Dá para tirar. À medida que nós vamos detectando, observando, percebendo esses pensamentos, nós vamos devagarzinho retirando, nós vamos rejeitando, sem alimentá-los. O problema é que às vezes a gente percebe um pensamento negativo, mas de certo modo a gente gosta daquele pensamento. A gente gosta daquele hábito, a gente gosta daquele modo de pensar e de agir. Esse é o problema. Como diz Joana de Ângeles, os nossos pensamentos são os nossos comensais. São os nossos amigos, aqueles que comem com a gente. São aqueles que sentam na mesa com a gente. Né? Como é que os espíritos vão chegar e tirar os nossos amigos? Tirar os nossos pensamentos? Não vão. Nós é que temos que mudar o modo de pensar. Entendendo, discernindo o que nos é bom e aquilo que não é bom para nós.
Por isso que estudo é importante, leitura é importante, meditação é cientificamente basilar, como diz Joana. Meditarmos para detectarmos nosso campo mental e observarmos os pensamentos. Na meditação, a gente tem que observar o campo mental como a gente observa um aquário. O aquário está lá, os peixinhos são os pensamentos, estão dentro do aquário. Nós não somos os nossos pensamentos estão em nós. Tá? Mas nós somos aquele que observa os próprios pensamentos. Tá? Nós somos mais do que os nossos pensamentos. Nós podemos retirar certos pensamentos, não alimentando-os. Né? Se a gente fizer isso, a gente já vai estar no caminho certo. Tá? Certo. O Divaldo falando que a autoiluminação, né? Uma forma da gente retirar esses pensamentos, né? A disciplina dos pensamentos, da emoção, da palavra, vão nos iluminando, né? Quando a gente começa a disciplinar essas forças interiores, nós vamos acendendo a nossa luz, né? É exatamente isso. Tá? Ok, pessoal, nós acabamos aqui. Terminamos por hoje, né? Já estamos no nosso horário também.